surgiu a história do Chico Xavier. A Carmen Perácio, então, veio aqui para Leopoldo e começaram a iniciar os trabalhos que ela havia começado lá com a filha a irmã do Chico Xavier. Dali começou, naquelas reuniões, o Chico também, né, aí mostrou-se como um médium. Era um menino de 17 anos de idade. E nessa época, então, aconteceu um reboliço total na cidade, porque ninguém acreditava em espiritismo, o povo é muito católico, e daí para cá era gente de toda parte que aparecia aqui em Leopoldo para conhecer o tal do Chico Xavier, que era ainda uma criança. Mas o Chico foi nas reuniões, ele ia sempre nas reuniões, junto com Carmen Perácio, com os parentes, e ali ele foi melhorando, cada vez mais melhorando. Fazia suas mensagenzinhas, que foram até, muitas foram perdidas, porque na ocasião não ligaram tanto. E tinha um passeio que fazia sempre lá na cachoeira, ele ia para lá, e um belo dia ele conhece o Emmanuel, aparece lá naquele lugar, e ele ficou, ele se identificou, falou quem ele era, que era o Emmanuel, que era o guia espiritual dele, e daí para adiante começaram, né, as conversações sobre os livros que ele havia de escrever, e daí para frente ele foi escutando aquelas palavras e fazendo, né, o que podia fazer. Em contato do vovô com a família foi na casa do Chico. Tem as duas mensagens aí. E depois, em 13 de novembro de 1935, foi o primeiro culto lá em casa. Aí eu via, o Chico ia assim, depois de jantar, ia lá, comia a sobremesa e tal, e depois eles faziam reunião. Mas eu e meu irmão, crianças, não podíamos ir à reunião, que o vovô recomendou, que não convinha, tal, que precisava que nós tivéssemos mais trato com os livros e tal, e depois então é que nós poderíamos frequentar a reunião, né? Então eu que fazia, nessa mesa mesmo aqui, ficavam conversando, a mamãe, o papai e o Chico, né? E eu saía, ia para o gabinete do papai, onde tem aquelas duas janelas, e arrumava a mesa para reunião, sabe? Limpava e tal coisa, botava bloco, botava lápis, aquela coisa toda, né? E uma noite eu escrevi Boa Noite, em 1938, aí eu estava com 12 anos. Boa Noite. Aí o Casimiro Cunha deu a poesia que se chama Boa Noite, Minha Filha. Então foi assim que eu conheci o Chico, primeira vez. Depois, quando eu fiquei maior e tudo, eu já participava também das reuniões, né? Nós ficamos internos, eu e o Roberto e tal, a gente só vinha nas férias, tinha aquela convivênciazinha, mas o Chico toda quarta-feira lá, né? Aí um dia, não sei, eu já estava com 14, 15 anos, aí já fomos para a reunião, né? E eu ficava vendo, o Chico escrevia, né? A mamãe numerava as folhas, o papai virava as folhas, ficava ali quieto. Aí eu falei assim, eu também quero fazer alguma coisa. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Não é nem que a minha vida daqui para trás, ou desde depois que nós viemos viemos para o Rio, para trás, todo dia, quase todo dia, a gente encontrava o Chico. A senhora, então, praticamente teve a sua primeira infância vendo o Chico Xavier. Vendo o Chico Xavier.
E depois que eu fiquei até 42, eu fiquei interna. Depois de 43, eu comecei a trabalhar no escritório da fazenda. Fiquei um ano de experiência, depois o Chico e eu fizemos prova de habilitação lá na fazenda. Passamos, era auxiliar de escritório e praticante de escritório. Fizemos um concurso, depois fizemos o outro. Aí ficamos sempre trabalhando, todo dia, os dois lá e tal. E aí depois eu vim para o Rio, fiz um curso aí de coisa e fiz prova, aí é que eu fui nomeada escriturário, que já era mais um pouco, né? Que ano era esse, dona Ana? Era 43, 44, 45, por aí assim. Que eu comecei a trabalhar foi 43. O Chico trabalhava na Fazenda Modelo com a senhora. Como era a repercussão da época das pessoas que iriam procurar ele? Como o Chico lidava com isso? Ou seja, trabalhando e ao mesmo tempo recebendo as pessoas? O papai punha disciplina, né? Punha ordem. As pessoas iam lá procurar o Chico, ele pedia com muita educação e tudo que fossem à noite ao centro Luiz Gonzaga, que era para não interferir na vida do Chico, né? Entendeu? Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra. Muito bom. Depois ele, na hora do lanche dele, ele ia lá para o escritório que o senhor falou ali na casa, ele ia para lá e escrevia durante a hora de lanche dele. Depois voltava para a repartição. Quais foram os livros que ele recebeu naquele local ali? A senhora lembra? Na hora do lanche, que tinha o famoso sapo que acompanhava ele. Isso, o sapo pulava lá e ficava vendo, né? Foi o que eu me lembro mais, foi Paulo Estevam. Que ficava... A senhora lembra desse? A senhora lembra do Chico indo na hora do lanche? Lembro. Ele ia, escrevia, eu subia aquela escadinha ali, deixava no escritório do papai, na mesa do escritório do papai. Aí lá para as 5, 6 horas, o papai encerrava o trabalho da... Bom, ele voltava ao escritório. Encerrava o trabalho na fazenda, aí o papai e a mamãe iam ler o que o Chico tinha recebido. Aí o papai ia organizar e tal, guardava as folhas e tal e coisa. Quando o livro estava completo, mandava aqui para a federação. O seu pai que organizou, então, Paulo Estevam? Foi, Paulo Estevam. Acho que os outros todos, os 3 também. Todos os livros quase que o Chico recebeu naquela época, passaram lá por casa. E o papai organizava quando estava concluído. A gente acompanha muito bem isso nas mensagens de Emanuel, que ele dizia: agradecemos e tal, consideração, tarará, tarará. Quando estiver pronto isso aqui, vamos mandar para os nossos amigos no Rio e tal coisa. A senhora então naquela idade não tinha noção? Não tinha noção. Eu comecei a ter noção assim por causa do vovô, né? Que todas as mensagens dele, ele fazia referência a mim, ao meu irmão, né? Não sei se o senhor reparou no Cemitério de Luz, quase todas as mensagens, a Wanda isso, Roberto aquilo e tal. Então nós estávamos internos em Belo Horizonte, ele ia lá e dava notícia a mamãe e ao papai como é que nós estávamos, entendeu? O que a senhora achava daquilo? Eu achava muito bom, mas a gente ter uma pessoa tomando conta da gente o tempo todo. E aí depois eu acredito que eu já tivesse de outras vidas a noção dessa ligação espiritual, acredito. De maneira que aquilo era muito familiar na família, na conversa do dia a dia, entendeu? Era muito familiar, de maneira que não me causou estranheza nenhuma, sabe? E à noite no Luiz Gonzaga, a senhora chegou a participar de algum? Depois de certo tempo, depois que fizeram o Centro Novo, mamãe e eu, aí nós passamos a ir ao Centro Luiz Gonzaga, que eu já estava em casa, eu deixei de estudar em
interna, acho que em 43 foi. Daí em diante, aí nós íamos às noites sextas-feiras. O papai ia segunda e sexta. Nós íamos sextas-feiras. Olhei que lá em casa, o papai, um dia sim, um dia não, ele tinha trabalho espiritual, segunda e sexta no centro e quarta-feira em casa. Ele era o presidente do Luiz Gonzaga? Era o presidente do Luiz Gonzaga. E a mãe da senhora também era médium? Não. Mas acompanhava todo o trabalho. Bom, o papai também não era médium. Ele veio ser, quer dizer, ele veio se usar a mediunidade dele, pelo menos que eu saiba assim, escrita, só aqui, quando ele começou a escrever cartas de um amigo dele, inglês, segue, que no livro 50 anos depois, é o Ciro, que no livro Renúncia, é o Padre Carlos, sabe? E na Inglaterra ele se chamava, o sobrenome dele era Segue. Aí tem umas mensagens dele, mas já aqui, só o papai. Já no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, nos anos 50 em diante. De maneira que essa parte de espiritismo, para mim sempre foi muito natural. Como a senhora avalia todas aquelas obras que foram recebidas na Fazenda Modelo, algumas que a senhora testemunhou? A senhora tem consciência disso, da importância que está sendo deixada para a humanidade daquela obra que a senhora viu com seus olhos? Eu penso no cumprimento de um plano espiritual. Penso que tudo isso obedeceu a um plano espiritual. Que o papai veio com essa responsabilidade, nós também de estarmos na família com ele, com o Chico, né? Isso é que eu penso. E acho que, não sei, acho que foi cumprida a obrigação que eles tinham, que nós tínhamos com isso, né? Eu acredito. E esses anos todos, quer dizer, já se passaram há 60 anos. Como foi para a senhora passar todo esse tempo sendo bombardeada, entre aspas, com noticiários sobre o Chico, sobre aquele homem extraordinário que trabalhou com a senhora na Fazenda Modelo? Bom, eu tinha no Chico um irmão, de maneira que recebia as notícias boas com agrado. E aqueles que não queriam ser muito agradáveis, a gente ficava aborrecida, né? Para mim ele fazia parte da família, né? Foi depois do Natal de 46 que eu passei a frequentar Pedro Leopoldo. Eu ia às reuniões de sexta-feira, voltava no sábado. Depois passei a voltar no domingo, depois passei a voltar na segunda-feira, depois virei arroz doce lá. E a quinta-feira, por causa da reunião do Memei, voltava a sexta de manhã, à tarde acabava o serviço e ia para lá. Então eu vi ainda as reuniões antigas na casa que era do José, onde se reunia o Luiz Gonzaga. Aparecem cenas ainda desse filme, que o Michelin filmou. E o Luiz Gonzaga, parece-me que foi em 50 ou 51, não me lembro a construção. Aí é que nós passamos a fazer, reunir, quer dizer, as reuniões do Luiz Gonzaga. Eu ia às sextas-feiras. No início, o convívio meu com o Chico foi muito difícil, porque era um mundo diferente para mim. O meu era o toma lá da cá. O que é que eu vou ganhar? Então fui aprendendo com ele, todo mundo procura o médium. Graças a Deus eu jamais, em tempo algum, procurei o médium. Eu encontrei um homem de uma dignidade ímpar, de uma humildade admirável, de um coração dotável. Primeira vez que eu fui lá, levei uma cesta